Olá povo, olá pova, eu sou a Isha. E eu sou a Hailey, e sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando, o canal de curiosidades, perguntas respondidas da Barbie aqui do YouTube, né? A Isha se enrolando cada vez mais. E estamos aqui para mais uma parte de Momento Desabafo. Só que dessa vez não somos nós que desabafamos, e sim vocês. E vamos ver o que irrita vocês. A primeira a desabafar hoje é a Leiliane Jerônimo. Ela diz assim: um dos momentos em que me dão raiva nos filmes da Barbie é na hora em que a Ruína fica se fazendo de inocente. Dá para perceber que é tudo mentira. E o que o rei faz? Nem escuta a Genevieve. E ele obedece a Ruína. Isso me dá muita raiva. Se eu estivesse no filme, eu ia dar um tapa no rei e ia falar: acorda! Não tá vendo que a Ruína tá dando um golpe em você, não, meu filho? Realmente. A gente concorda. Mas vamos complementar aqui o seu desabafo, porque o que mais nos irrita a gente não é a Ruína nessa cena. Não é o rei! É a Genevieve! Porque a Ruína ficar colocando a mãozinha na testa mostrando, é pra mostrar pras criancinhas menores, como diz rei. Que ela tá mentindo. Isso, porque algumas crianças não entendem muitas expressões, né? Então teria que exagerar para as pessoas entenderem o que ela tava se fazendo. Mas o que irrita realmente é a Genevieve. E o que me irrita também um pouquinho é o rei. Porque não mostrou no filme, só que as outras princesas, as outras 12, foram falar com o rei, só que o rei não acreditou, não foi cortado no filme. E dá pra ver nessa cena aqui. Eu não consigo entender porque o papai não escuta a gente. O rei realmente precisa acordar, Leiliane. Eu acho que eu engasguei falando o seu nome, desculpa. Porque se uma falou, é uma coisa. Mas se duas ou mais estão falando, já é outra, não é? Aí não é. Então, porque a Genevieve vai lá falar com o pai dela. Fala assim, é sobre a prima Ruína. Tá, não sei do que. Ela tem muito estilo. Fala assim, pai, ela está nos escravizando. Fala assim, pai, ela está batendo na assim, ela está mudando. Porque eu pensei que ela ia falar ali, ó, ela tá fazendo tudo do jeito dela. Aí ele responde o quê? Foi exatamente isso que eu pedi pra ela fazer. Ela deveria falar assim, pai, até isso, mudar as roupas é uma coisa. Mas ela chegar e querer bater na nossa cara é outra. Aí o rei já teria acordado, né? No mínimo. Mas o que a Genevieve fala? Mano, os argumentos dela, na minha opinião, é a pior coisa que tem. Sim, ela está nos ajudando em algumas coisas, porém, eu não gosto do jeito que ela nos trata enquanto faz isso. Ela poderia falar assim, se você quer que a gente lide com princesas, sejamos princesas mais decentes, tudo bem, chama um professor decente. Agora não peça por uma pessoa que está tratando a gente mal e esperando que a gente obedeça por isso. Ainda nem isso, que ela pega assim, ela tem muito estilo. Mas eu não tô gostando porque ela tá mudando e deixando tudo do jeito dela, obviamente, né, minha filha? Porque é o jeito que você estava antes. Não, pra ver o quão foi horrível a resposta da Jennifer, é o que ele fala. Foi exatamente o que eu pedi pra ela fazer. Falei assim, tá, você pediu pra ela também maltratar a gente? Você pediu pra ela dar uma sapatada na nossa cara? Não, pediu. Você pediu? Porque assim, eu vou chamar a polícia. Ela não é nem isso, porque depois ela pega assim e ela fala assim, foi o que eu pedi pra ele, que ela fizesse. Mas estávamos muito bem antes. Não foi isso que eu soube. Isso foi a pior merda que ela pôde falar. Tava todo mundo falando sobre elas. E dá pra ver que o rei fala isso, ó. Não, Ruína, não pode. Minhas filhas precisam de você. Não posso envergonhá-las trazendo um monte de mestres. Já estão falando muito. Tava todo mundo falando dela já. O assunto tava lá em outros estados. Eles deixaram de... Tava todo mundo falando das princesas selvagens. Sem contar que o cara, que nem era tipo... Mano, o cara recebeu ordens diretas do rei dele. Na verdade, esse cara também é ruim. Ele recebeu ordens diretas do rei pra que convidasse todas as princesas. Ele pegou ele mesmo, falou que não ia convidar elas porque elas eram loucas. Tecnicamente, né? Elas eram... Então, ele mesmo deixou de convidar elas. Aí você pega assim... E o rei ficou bravo com ele? Não ficou. Não, o rei ficou tipo... Não esse rei, outro rei. Ah, tá. Aí tudo bem, né? Passando isso... Mas também não faz sentido que ele pega assim... Isso daí já foi uma grande ofensa, porque todo mundo foi convidado, menos as princesas daquele reino, porque elas eram... E foi aí que ele decidiu, né? Porque ele falou, peraí, as meninas não vão casar, não vão ter uma vida feliz, vão ficar aqui sendo tratadas ruins. Imagina se elas fossem... Se eu precisar viajar, levo uma delas, vão tratar minhas filhas mal. A gente concorda com você, mas o que mais nos irrita é a Genevieve e um pouco o rei, mas mais a Genevieve do que a própria Ruína. Um beijo aqui pra você e obrigado pelo seu desabafo. E o próximo desabafo é desse nome ilegível aqui, ó, que eu não vou conseguir ler porque muitos caracteres.
Ele ou ela falou assim: uma coisa que dá raiva é a elefanta da princesa da ilha. Por mais que ela tenha seus motivos, ela é ciumenta. E aquela cena da carta, bom, pelo menos tudo deu certo no final. Pois é, gente. A gente tinha um ódio profundo da Tika tão grande que a gente não aguentava assistir a princesa da ilha. Era tão forte o ranço com a Tika que a gente não entendia. Até a gente lembrar que ela é um filhote de elefante, né? E que ela é fictício, mas foi que um ela é fictício. fictício. Mas a realidade é que a gente começou a aturar um pouquinho a Tika depois da gente rever os erros de gravação do filme. Ah, foi mesmo? A gente já amava a Talula. Depois que a gente viu, a gente começou a amar mais a Talula. Aí depois que chegou e mostrou os erros de gravação do filme, a gente já teve um menos... Só porque ela atendeu um telefone. Só porque ela atendeu um telefone e falou que era a mãe dela. Só por isso. Alô? Mãe? Só isso. E isso foi capaz da gente começar a ver ela com outros olhos. E a gente descobrir que ela era um filhote de elefante, que ela só tava com medo de ser esquecida pelo resto da vida dela. E ser triste na eternidade. Mas. Então a gente entende porque foi um pensamento de criança, né? Então, a gente entende. Aquelas crianças ciumentas, né? Que os irmãos vão casando e eles vão ficando pra trás. Não é nem irmãos, porque, tipo, a Rua era quase como uma mãe pra ela. Então era, tipo assim, a viúva que tava se casando, entendeu? Então ela tava desesperada. A gente tinha bastante raiva da Tika, mas agora a gente consegue aturar ela um pouco mais, mas mesmo assim dá raiva. Dá raiva? Uma cena. Eu acho engraçado ela chorando. Eu acho engraçada a cara que ela faz sobre o príncipe. O quê? Nada não. A cara dela que ela fica tipo, droga, eu não deveria ter falado isso. Então sim, a gente concorda com você que a Tika dá raiva, mas a gente já sentiu mais raiva dela antes. Então, muito obrigada pelo seu desabafo e um beijacão pra você. A próxima a desabafar é a Thais Santos. Ela falou assim: eu tô revendo Butterfly e a Princesa Fada. E nossa, acabei de reparar em algo que me dá muita vergonha. Tem uma cena onde uma menina com a mãe vem falar com a Butterfly e diz assim: eu sei que você e suas amigas salvaram o reino lá. E em seguida a Butterfly solta: mas não foi só eu não, outras fadas ajudaram, a Willa ajudou. Sendo que a menina tinha acabado de falar que ela e as amigas salvaram todos. Pois é. É vergonha. Quem nunca soltou uma vergonha dessa? É o ego, ela já tava muito, tipo... Porque se você... Não, eu tenho raiva dessa cena. E não é nem por causa dela, tipo, dela. Não, mas... O que eu tenho raiva dessa cena é porque em Butterfly 1, a Willa era muito... Qual é o nome daquilo? Conhecida. Era ela que era popular, sabe? Porque ela ia nas festas, nos negócios... Mesmo assim, quando as pessoas iam conversar com ela, elas davam um oi pra Butterfly. Mesmo que elas queriam falar com a Willa. Mas então, o que acontece, gente? O que é que acontece? No segundo filme, não tem uma alma que olha pra cara da Willa. Todo mundo, oi, Butterfly. Sei lá o que, Butterfly? Ah, Butterfly. Aí, alguém por educação fala, oi, Butterfly, ô Willa. Sabe? Ninguém. Não, o que eu acho que a Butterfly quis dizer ali é que talvez o maior sucesso que teve ali foi ela e as gêmeas. Porque elas foram pra outro lugar. E aí a Willa acabou sendo encoberta. Só que não tem como defender, porque no final do filme a Willa também é coroada. E eu acho que o príncipe também deveria ter recebido uma coisa. Era obrigação dele como príncipe? Era obrigação, então não precisava de nada. Tá bom. Sabe? Aí... Realmente, moça, passou uma vergonha alheia desnecessária. Concordamos com você. Sem contar que ela também tem raiva, porque eles trocaram a coelhinha pela Zi. A Zi, na minha opinião, ela só tem graça naquela cena do porque fora aquilo, eu não sei graça porque, nenhuma. Bolinha de pelo só existe um, que é Bibble. Tiranu e Zi. Mas eu tenho agonia de eles terem tirado a Diesel lá. A Diesel não, a coelhinha, que eu esqueci o nome. Zinzi. Tiraram a Zinzi. Aí e tiraram as gêmeas também, nem pra elas pegar e passar, oi, Butterfly! Se elas falassem um oi, já ia aquecer meu coração. A mesma coisa das amigas da Kayla e a Zaylee. A Kayla e a Zaylee. Podia só ter passado e dado um oi, que acho que todo mundo ia ficar feliz e ia ocupar um espaço emocional. Sem contar que agora que eu tô lembrando eles de uma coisa... Eles fazem isso daí nem pra quem gosta, né? Gente, pelo amor. Sem contar que a gente tá falando do desabafo de vocês, mas a gente vai abrir espaço pra um desabafo nosso, porque a gente lembrou de Vida de Sereia. O Remo. Não! Eu vou falar do Remo, gente. Eu vou falar do Remo. Gente, eu fico com raiva. Eu fico triste de ver a situação do Remo, tadinho do menino. No primeiro filme, eles tiveram a audácia de insinuar e fazer a gente acreditar que o Remo, depois disso daí, seria um músico.
porque ele tocava lindamente aquela concha. E a Ares vivia fechando a cara pro pobre do coitadinho. Que só queria agradar. Que só queria agradar ela. Quando chega lá que a Merlia chega, ele fica até com medo. Só que aí a Merlia chega e elogia ele. E ele fica tipo, nossa, ela gostou tudo. E no final ele não tá lá. Então você entende que ele virou o maior tocador, que não é saxofone, é o maior tocador de concha dos 7 mares. Mas não, ele virou um jornalista. Gente, pelo amor, gente, o que fizeram com o pobre coitado, meu? O bichinho queria tocar, porque se fosse só pra tocar, não era, porque ele ficava dançando, ele ficava melodiando lá enquanto tocava. Então você vê que era uma coisa que ele gostava. Tiveram a audácia de colocar o bichinho como jornalista, ao invés de fazer ele tocar uma concha. Por que não colocaram o peixe lá, o fotógrafo, como jornalista? Poderia colocar um personagem novo, aquelas cavalas marinhas lá. Aquelas cavalas, elas poderiam estar lá, tipo, na... Cavalas? É, elas poderiam estar. Podia ser o peixe lá, porque o peixe já era jornalista. É, mas ele era fotógrafo de revista. Ele podia fazer as duas coisas. Eu sinceramente, acho que deveria ser as cavalinhas, porque não fazia sentido aquelas cavalinhas estar lá. Os comentários dela também não tem nada a ver. Então deveria colocar alguém e colocar na hora que quando elas desmaiam lá que a Merlia vai passar, podia ser aquele Azaile. Tava feito. Então, não é, pessoal? Aí você vê assim que poderia ter sido o caso e, tipo, poderia não ter mostrado o Remo tocando. Ou poderia ter mostrado, tipo, enquanto a Merlia tá aí, não mostrar ele tocando flauta com algumas pessoas vendo. Ou então um cartaz mostrando lá e mostrando o Remo tocando. Eu já teria ficado feliz. Então, muito obrigada, Thay, pelo seu desabafo e um beijocão pra você. E a próxima é Ramus. É que nem o meu nome é Prisão Ramus. É Ramos, acho que é Ramos. Ele diz assim, ó, ele ligou o modo de desabafo. Ele disse assim: uma coisa que me irritava nos vilões da Barbie era que eles sempre esperavam. Exatamente. Assim, a Ares, em vez de ser a 2, ela poderia simplesmente, quando a Merlia estava em trono sem a cauda, tacar o poder de maior pesadelo na Merlia. Então ela ia sentar lá e pronto. Qual é a dificuldade? Tipo, ela fica: você não tem cauda, não pode ativar o trono. Eu sou a única da família real que tem uma cauda só em cima de mim. Foi isso. Depois ela tenta tirar a força Merlia. Eles, meu Deus, só tacaram o poder nela. Exatamente. Gente, não, pera. A gente tem ódio sim, mas da Ares, essa cena tem uma explicação do porquê não foi assim. Tem uma explicação. E é muito top mesmo. É literalmente, acho que uma das coisas mais top que eles fizeram. Porque presta atenção, gente. Do filme 1, do filme 2, qual era o pior pesadelo da Merlia? Virar sereia pra sempre. Tanto que o peixe do sonho ofereceu pra ela o quê? Uma vida normal em Malibu. Sem ser sereia, assim, a metade dela sereia. Ela não ia ter mais o cabelo, ela não ia conseguir mais respirar embaixo do cabelo, não ter mais as mechas do cabelo, não ia poder mais respirar embaixo da água. O pior pesadelo dela era ser sereia pra sempre. Então se a Ares tacasse o poder nela, mano, ia ser muito mais épico, eu acho. Ó, eu acho. Mas só que as crianças iam chorar, as crianças iam se assustar. Não, mas porque o sonho das pessoas, assim, aqui da Terra era ser sereia. Sabe? Não, mas pensa só, tipo, a Ares taca o poder dela, sai de cima disso daí, aí ela taca e bem na hora ela vê ela sereia ativa um trono. Ia ser épico demais. Mas ia ser, pra gente que é adulto, né? Porque as crianças iam chorar. Então, gente, ia ser épico. Por isso que ela não tacou o poder, queria tirar na braçada, né? Mas também porque a Kylie tinha que fazer um sacrifício. Mas eu fico olhando a idiotice tanto... precisava da Kylie. Eu fico olhando a idiotice ali no caso. Na hora que a Ares foi pra cima do negócio, eu não sei porque a Merlin, na hora que viu a Ares chegando, já não deu um soco no nariz. Se não foi o soco, ela poderia ter segurado o trono com os braços e dado uma pernada na cara da Ares, na barriga, no bucho, nos olhos, qualquer lugar. Ia fazer um efeito. Você vê que debaixo da água ia ser um pouco difícil, né? Não, que tipo ia ser difícil, mas... mas filha, as pessoas dão um murro no tubarão, o tubarão fica, sabe, atordoado. A Ares ia ser diferente. Não, mas... Não, só uma coisa que eu tenho mais raiva dessa cena... Uma coisa que eu tenho mais raiva dessa cena, na minha opinião, é que a Merlia... a Kylie dá um tereco-teco lá na Ares e ela desmaia. Aí a Merlia para 3 km do lado e vai nadando de vez em quando com o peixe até lá. Ela vai, sem contar que ela ainda para pra agradecer a mulher que ajudou ela. Não, é que parabéns, Merlia. Então, por isso, a gente concorda sim que dá raiva, mas tem lá seus motivos, porque senão é exatamente isso que iria acontecer, Ramus. Sem contar que, vamos dar aqui um ponto pra você mais, Ramus, porque, tipo, no caso da Ares teve desculpa, mas no caso do Felipe de Mosqueteiros não teve, porque o cara ficou brincando e contou o plano todo dele, ao invés de matar o Louis logo de cara.
É, exatamente. Não teve motivos não, gente. Ele ficou brincando de pega-pega com o Louis. Gente, Não, sem contar... Sabe qual é o problema? Porque ele tive umas 500 oportunidades de matar o Louis. O Louis foi colocado lá na câmara secreta lá do negócio. De vez ele catar e já matar ele pelas costas, ele vai e tira a máscara. Oh, exatamente! Mano, o cara tava de costas, só... Sabe? Exatamente. Ai, não! E eu fico olhando ainda dele querer matar o Louis de primeira. No baile. Não, no baile, ele é o tonto. Todo mundo olhando. Mas no elevador, que ele chegou e foi dar negócio, ele não contou que o Louis poderia se esquivar. Foi um golpe de sorte do Louis, porque o Louis, ele não era preparado pra isso. Ele não era igual o Stefan, Eric, que ele é preparado pra práticas militares. Ele não tinha isso daí. Ele não fez o cursinho de defesa pessoal, então foi o sorte do Louis. Mas não precisava pelo menos ele colocar alguma coisa, empurrar o Louis pra ele pelo menos ficar atordoado? Eu dou um tabeca na cara dele, mas... Mas não, porque eu acho que um tapa do Felipe ele esmanhava. Não, igual o caso da Ruína mesmo. A Ruína, ela conseguiu ser rainha, né? Só que aí ela chegou e contou o plano... Ela contou um plano meio que por cima pro rei. O rei tava morrendo. Gente, se ele acordasse, ela poderia falar, tipo, nossa, igual o caso do Preminger também. Realmente, você tem muita razão, Ramos, porque o Preminger, ele também quase conseguiu o que ele queria. Só que ele teve a audácia de chegar e pessoalmente sequestrar a Annelise. Ele poderia ter pedido pra uma outra pessoa aí, ou então, tipo... Um dos guardas do palácio. Vamos supor que ele tirasse a Annelise de lá, porque a Annelise não ia com qualquer um. A Annelise tirasse ele, e vamos supor que ele falasse assim, Nick, finge que vocês me bateram e eu desmaiei. E vocês levam ela até a mina. Porque quando chegar, se ela saísse, ela poderia ter falado pra mãe dela, mamãe, o Preminger tentou, mas não conseguiu, sabe? Só que aí, ele fez isso daí. Só que também tem um ponto que ele achou que a Annelise não tinha como sair. Realmente não tinha. Foi o Wolf que foi. O Wolf que é salvador da pátria e a Annelise que conseguiu ter o plano. Mas a Annelise ali e o Juliano, a Ana Alice e o Juliano, eles teriam morrido de fome. Então você vê que, tipo, o plano dele, só que ele não deveria ter contado. E ele ainda contou o plano que queria se casar com a mãe dela. Concordamos com você, Ramos. Um beijacão pra você. Então sim, a gente concorda com todos esses desabafos. E vai ter mais em breve, gente. Porque concordou com você, a gente até acrescentou porque tem mais coisa ainda que nos irrita, vocês sabem, né? Exatamente. Houve um equívoco com os beijocões. Aconteceu que esquecemos de colocar a pergunta, então vamos dar o beijocão pra quem notou que não tinha pergunta. Porque nem a gente notou que não tinha pergunta. Não repare na bagunça. E o beijocão de hoje vai para a Leca. Pois é. E a pergunta de hoje é: qual é o nome completo do Ryan nas nossas paródias de Life in the Dream House? Essa era pra ser pergunta antes, né? Mas não colocamos. Foi mal. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Tchau!